Boa noite, Fran. Boa noite, Bru. Boa noite, Erickson. Tudo bem? Vou dar mais um minutinho pro pessoal entrar pra gente poder começar a nossa live. Vou antecipando pra vocês, então, o tema pertinente de hoje. O áudio tá ok, o vídeo tá ok. Parece que na última live a imagem não ficou tão legal. Quem tiver me ouvindo bem, me vendo bem, manda joinha pra eu saber que tá tudo ok. Então eu vou começar, já que parece que tá ok, eu vou começar a live. Então hoje nós vamos dar sequência às lives jurídicas aqui do canal, Elas Fazem Direito, e também do meu canal pessoal. Trouxemos hoje um tema muito pertinente, que é o tema das consequências jurídicas da Covid-19 no direito médico. Então, o coronavírus, a pandemia no geral, trouxe muitos reflexos em todos os ramos do direito. E como a gente já falou na Live Week, de todos os direitos, direito de família, direito de trabalho, direito do consumidor, direito tributário, empresarial e também direito penal, nós viemos hoje dar aí uma luz, tirar algumas dúvidas a respeito do direito médico, que no momento é o direito que tem maior influência, né, por causa da pandemia. E eu chamei uma pessoa aí muito especial para participar da nossa live, para vir bater um papo com a gente e tirar as dúvidas que vocês enviaram pra gente no inbox, né, no direct, e também na caixinha lá do Elas Fazem Direito. Então eu convidei o Dr. Jonathan Sampaio, Contieri Sampaio, para explicar pra gente quais foram as principais alterações. Então, que normas, que resoluções, que portarias que tiveram alterações e alterações significativas para todos nós, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o Dr. Jonathan. O Dr. Jonathan, ele, assim como eu, também se formou pela Universidade Brás Cubas. Ele se especializou em Direito Médico, Odontológico e Hospitalar pela Escola Paulista do Direito. Fez também especialidade em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e é também presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB daqui de Mogi das Cruzes. E é por causa disso que a gente se conheceu, né? Em várias reuniões aí das comissões da OAB. Aí tivemos a oportunidade de estarmos reunidos. Eu pude comprovar que era um advogado de muito conhecimento jurídico. E quando fiz o convite, ele aceitou prontamente, querendo nos ajudar aí nessa missão de dar um pouquinho mais de luz a tantos anseios que a população tem por causa desse período de instabilidade que é o período da pandemia. Então eu vou chamar o Dr. Jonathan, ele já está online, e vamos começar. Boa noite, doutor, tudo bem? Olá, boa noite, doutora Ingrid. Eu estou bem, e a senhora? Tudo bem, melhor agora com a presença ilustre do doutor. Imagina. A honra é toda minha pelo convite, né, pela lembrança e pela escolha na participação. Eu gostaria de iniciar aí com uma pergunta pessoal, porque a gente sabe que alguns alunos, principalmente da universidade que fizemos parte, né, sempre nos assistem, sempre enviam perguntas bem pontuais. E eles também querem saber como que eles vão estudar para chegar a atuar nessa área que é o direito médico. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência profissional, da trajetória, todos os caminhos que o doutor trilhou para chegar onde chegou hoje. Claro, é um prazer. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. A minha trajetória, eu digo que ela é uma trajetória de muita dificuldade, de muita luta,
né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Vim da periferia de São Paulo, mas desde criança sempre tive o sonho, o desejo de cursar direito. Eu falo que eu sou advogado por escolha, né? Eu amo essa profissão, então assim, eu sou privilegiado de poder fazer aquilo que eu amo. O direito médico, na verdade, antes dele, né, antes de eu imaginar, por exemplo, que é uma área nova, é um nicho de direito relativamente novo, né, eu sou egresso da Universidade de Brás Cubas, né, aqui eu já quero deixar o meu abraço a todos os colegas, todos os ex-colegas de sala, de graduação, né, a hashtag orgulho de ser Brás Cubas, não estamos fazendo a propaganda, mas aquilo que é bom a gente tem que falar, e eu tenho muito orgulho disso. Deixo aqui um grande abraço à doutora Silmara, coordenadora do curso, né, e tantos outros professores que ao longo dessa trajetória se tornaram amigos, né, colegas de profissão, orientadores e tudo mais. Então eu iniciei a graduação no ano de 2009 na Universidade de Brás Cubas, fui bolsista integral pelo programa ProUni, não tinha condições de pagar a faculdade, e ali, após a graduação, né, formando ali em 2013, dezembro de 2013, eu comecei a advogar. Já tinha até mesmo estagiado, fui estagiário do Corém, em São Paulo, fui estagiário de alguns grandes escritórios, fui estagiário, isso eu tenho muito orgulho de dizer, do atual presidente da OAB aqui de Mogi das Cruzes, o Dr. Dirceu, né, então fui estagiário dele, estagiário do Dr. Fábio Simas, e ali foi o último escritório. Quando eu passei, eu abri o meu próprio escritório. E aí comecei a advogar ali na cidade de Biritiba Mirim, e com o tempo fui procurando algo que eu pudesse me especializar para fugir daquilo do trivial que nós temos, né? Sair ali do senso comum, civil, trabalhista, muitos dizem criminal no senso comum, mas eu não ouso dizer porque é uma área muito específica e bem complicada, né? Então, se o profissional não souber o que está fazendo, vai prejudicar a vida do cliente. Então, eu saio ali desse senso comum. E até que no ano de 2017, né, mais precisamente em janeiro de 2017, estava eu na fila da Caixa Econômica para poder fazer um levantamento de um alvará, e eu estava lendo uma revista que tinha uma entrevista de um cardiologista, Dr. Calil. Não tinha nada a ver com direito médico. E ali me veio à luz, direito médico. Quem faz a defesa desses camaradas? Quem faz a defesa dos profissionais da saúde? E eu fiquei com aquilo inculcado, cheguei em casa e fui procurar acerca se tinha essa especialidade, se tinha curso, alguma coisa nesse sentido. Até que eu encontrei o curso, o único curso à época que nós tínhamos no Brasil era na Escola Paulista de Direito, na IPD em São Paulo, e não pensei duas vezes, fiz a matrícula no curso e iniciei ali em fevereiro de 2017. Até então eu era presidente da comissão do Jovem Advogado, né, já estava ali na gestão ainda do nosso sempre presidente, Dr. Marcelo, e ingressei então no curso, e por coincidência é um curso maravilhoso. Nós passamos por diversas áreas do direito, então a gente passa pelo penal, pelo civil, pelo trabalhista, pelo tributário, porque envolve tudo, né, questão do direito internacional, e aí vai. O direito médico, então, ele abrange todas essas áreas, então ele é bem abrangente. E aí, para minha sorte, o coordenador da minha pós na EPD, Dr. Marcos Vinícius Couto, professor convidado da Universidade de Coimbra para o curso de Direito da Medicina. Né? Para quem não conhece, a Universidade de Coimbra é uma das 5 universidades mais antigas do mundo e é o berço do direito médico no mundo. Então, assim, ela é referência mundial na área, e quando eu me vi, né, aquele jovem que entrou na Universidade de Brás Cubas pelo programa de bolsista integral, em janeiro de 2018, estava cruzando o oceano, fazendo o caminho inverso dos nossos colonizadores e indo estudar Direito da Medicina lá na Universidade de Coimbra. E assim eu obtive as minhas duas especializações, tanto na EPD aqui no Brasil, quanto na Universidade de Coimbra, e de lá para cá não tenho deixado de estudar. Né? Então, tenho sido palestrante, palestro na área, sou professor dos cursos de pós-graduação em MBA da Faculdade Brasil, exclusivo para essa área do direito médico da saúde,
e fundei o meu próprio escritório, né, que é a CSA Advocacia Especializada em Saúde, que nós começamos atendendo somente médicos, clínicas, laboratórios e hospitais, e a partir desse ano de 2020, nós decidimos também abrir para fazer a defesa de pacientes. Então, hoje, nós abrangemos todas as áreas do direito médico e da saúde. E fora isso, né, dentro dessa trajetória, tentando resumir o máximo possível, recebi o convite ainda da gestão do Dr. Marcelo para presidir, então, a inédita Comissão de Direito Médico da Saúde aqui na nossa subseção. Convite este que foi estendido pelo Dr. Dirceu para que eu continuasse com os trabalhos. E eu tenho acumulado, então, também com a participação na Comissão Estadual de Direito Médico da OAB, coordeno o Núcleo de Direito Médico do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania, presidido pelo Dr. Anis Kifuri, e tenho me dedicado, né, integralmente não só ao direito médico, tendo em vista que agora também eu sou especializando em direito penal e penal econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Enfim, acho que em poucos minutos é um resumo da minha carreira. Mas tudo começou, eu tenho muito orgulho de dizer, nos bancos acadêmicos da Universidade de Bras Cubas. Uma trajetória muito bonita e eu tenho certeza que vai servir aí para muitos alunos que nos assistem e nos acompanham, né? Que querem se enveredar também por esse ramo. É Estamos na nossa, possível, né? Eu vim para mostrar que é possível. sim, Então, a gente chega lá, né? Se a gente se dedicar de verdade. exatamente. Vou começar então com a primeira pergunta, que foi direcionada para a gente lá nas redes sociais. Vamos lá. Né, que assim como todos os ramos do direito, o direito médico teve vários reflexos decisivos por causa da pandemia. E eu gostaria de começar perguntando a respeito de como que está funcionando a negociação da Agência Nacional de Saúde com as operadoras de plano de saúde. Como que isso está fluindo? Vamos lá. Bom, como eu disse na minha apresentação inicial, o direito médico, de fato, ele navega pelas águas de todas as áreas do direito, né? Então, realmente, os reflexos que uma pandemia, por exemplo, causa em todas as áreas. Penal, trabalhista, civil. Hoje mesmo nós tivemos aí uma edição de uma medida provisória alterando a responsabilidade civil do servidor público, né, por erros cometidos durante a pandemia. Enfim. Em específico, a ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a responsável pela regulamentação aí das operadoras de saúde no Brasil, ela fez uma proposta para as operadoras de saúde, dizendo, olha, nós vamos ter uma queda de receita, muita gente está sendo mandada embora, nós não temos dinheiro entrando em caixa, então, para que vocês não cancelem o plano, porque as operadoras elas podem cancelar, suspender os planos após 60 dias de inadimplência do beneficiário, elas disseram, olha, nós temos um fundo de reserva, que é um próprio dinheiro também que as empresas de saúde elas depositam, elas mostram que tem esse fundo, e também arrecadação de impostos, entre outras coisas. Então, assim, né, nós temos um fundo de reserva de 15 bilhões de reais, e que nós vamos colocar aqui à disposição de vocês, operadoras de saúde, para que vocês continuem atendendo os inadimplentes durante o período de pandemia, não cancelem os contratos, e aí, em troca, então, como vocês vão ter uma perda financeira, porque vocês vão estar custeando tratamento e não vão estar recebendo, nós vamos colocar, então, à disposição esse fundo de vocês. Das centenas, milhares de operadoras de saúde que nós temos hoje no Brasil, apenas 9, né, que não são nem um pouco conhecidas, micro mesmo, operadoras, aceitaram esta negociação da ANS, sendo que as maiores, que são aí Sul América, Bradesco, Amil, né, e entre outras, Intermédica, por exemplo, não aceitaram, e aí colocaram, então, preferiram por suspender e até mesmo fazer o cancelamento do plano de saúde dos inadimplentes. Então, na verdade, teve uma iniciativa da ANS, mas que não surtiu efeito prático aí para os beneficiários, infelizmente. Então, hoje nós temos muita gente que vão perder os seus planos de saúde, né? Na verdade, ela fala de cancelamento, suspensão a partir de 60... desculpa, te cortei. Não, é que eu tinha travado um pouquinho, mas voltou.
Ah, tá. Acima de 60 dias, mas as operadoras, às vezes, com 15, 20 dias, elas já enviam a comunicação, lembrando que é obrigatória a comunicação da suspensão do serviço, e aí o beneficiário já fica sem atendimento logo de início. E aí a gente vai ter o quê? Uma derrocada, uma demanda, né? Uma alta na demanda destes beneficiários que vão perder os seus planos para o Sistema Único de Saúde, ou seja, vai sobrecarregar ainda mais o sistema público do país. Sim, eu entendo. É uma coisa que é imaginável, né, e preocupante. Vamos supor o beneficiário que não tenha acesso a essa informação. Ele acredita que vai ser beneficiado por causa da, né, pouca ou errônea comunicação sobre essa decisão da ANS, se ele for para ser atendido ali no hospital particular, achando que está sendo, está com cobertura normalizada. E ele, ali na primeira triagem, ele descobre que não tem a cobertura. O hospital ele pode se negar a atender esse beneficiário? Então, na verdade, isso não pode acontecer, tá? A operadora, para ela suspender o atendimento, ainda que parcial antes do cancelamento, ela tem que enviar uma comunicação para o cliente. Então, uma correspondência para o endereço deles dizendo, olha, a partir de agora o teu plano está suspenso. Se ele não recebe essa comunicação e ele se dirige até o hospital, e lá no hospital, na hora da triagem, de fazer o cadastro, quando o hospital vai consultar a autorização da operadora, e ele recebe ali a informação, eu não tenho como obrigar o hospital a atendê-lo, isso de fato não. Mas, consequentemente, eu vou ter ali um fato que vai ensejar uma indenização por danos morais em favor daquele paciente, porque ele não foi comunicado. Então, assim, a inadimplência não é fator automático da suspensão. É necessário haver essa comunicação por parte da operadora. Se não tiver a comunicação, ela é obrigada a continuar o atendimento. Isso E aí também, ele pode exigir isso judicialmente. isso também para os casos urgentes e emergentes, caso urgente e emergente. Indiferente. Contratuais ou extracontratuais, a única diferença é o seguinte, se eu chego com uma emergência, o hospital ele é obrigado, independente de plano de saúde ou não, a prestar os primeiros socorros a fim de estabilizar o paciente e ali depois, se for o caso, negar a continuidade do atendimento ou transferi-lo para um hospital público, né? Então, os casos de urgência e emergência que denotam em risco de vida, o hospital tem essa obrigação, independente se a parte tem plano de saúde ou não. Aí estabilizou o paciente, tem dinheiro? Não tem. Então aí transfere para o sistema público, lembrando que não é obrigatório, não pode, na verdade, o hospital exigir nem calção, nem cheque calção, nenhum tipo de dinheiro antecipado para o atendimento. Ele tem que prestar, e aí quando o paciente tiver alta, se o hospital não receber, infelizmente tem que acionar a justiça no cível, uma cobrança, uma execução, se tiver um contrato, mas não pode negar o atendimento. Agora, quanto ao plano de saúde, se ele não tiver essa comunicação, ele pode exigir. Né? Então, uma urgência e emergência, o hospital falou, a operadora não liberou o atendimento. Eu vou estabilizar, vamos pensar que fosse minha mãe, por exemplo. Eu chego lá e descubro que, então, que o plano negou o atendimento, só que uma situação que demanda risco de vida. Falo para o hospital, estabiliza, deixa aqui, eu vou correr para o judiciário, vou para o plantão e vou pedir uma liminar dizendo assim, olha, eu preciso que o plano cubra isso, porque eu não fui notificado da inadimplência nem da suspensão. E aí, com certeza, ele vai obter essa garantia judicial. Bacana. Já que a gente falou dessa proibição, né, que na verdade não pode cobrar calção, se houver essa cobrança, inclusive essa cobrança ela configura crime, né? Então, assim, Está lá no Código Penal. ele pode inclusive oferecer o serviço e após, futuramente, depois do atendimento, fazer a cobrança dessa prestação de serviço, mas ele não pode exigir esse calção para o atendimento de urgência e emergência. Exatamente, em qualquer hipótese. Bacana. Porque às vezes as pessoas falam, pode, não pode, é ilícito, mas o quanto que isso é ilícito? É crime? Enfim, é crime. Não é crime, está lá tipificado no Código, não vou lembrar agora o artigo, mas está tipificado no Código Penal. Tem um tipo penal específico para isso. Vou para a segunda pergunta, então. Vamos lá. Como que está funcionando a cobertura de exames para detecção do Covid-19?
Bom, vamos lá. A ANS ela tem um rol de procedimentos mínimos, tá? De procedimentos e eventos de saúde que nós falamos, que são procedimentos básicos que toda e qualquer operadora precisa cobrir, independentemente daquela classe do plano. Então, se é ouro, bronze, prata, standard, executivo, apartamento, enfermaria, não importa. Ela tem um rol de procedimentos mínimos que ela precisa cumprir. E o COVID, então o exame para detecção do Covid-19, salvo engano, acho que é o SARS-CoV-2, foi incluído nessa listagem, estando os planos de saúde obrigados a efetuar a cobertura. Porém, nós temos alguns requisitos, né? Na verdade, apenas um: indicação médica. Então, não pode o paciente dizer o seguinte: eu acho que eu estou com Covid, por exemplo, chegar lá no laboratório de cobertura do plano e falar: não, eu quero que vocês realizem o exame. Não, não é o caso. Tem que ter uma indicação médica. Havendo indicação médica, os planos de saúde têm sim a obrigação de cobrir, como estão fazendo. Porém, não são todos os laboratórios que estão fazendo esse tipo de coleta, né? Esse tipo de exame. Eu digo, por exemplo, vamos pegar aqui Mogi. Pelas informações que eu obtive, somente um laboratório. Né? Não vamos fazer propaganda, porque eles não estão pagando merchan pra gente. Mas o pessoal do laboratório que quiser, procura a doutora Ingrid, a gente faz o comercial de vocês aqui na live. Mas só tem um laboratório para 400 mil habitantes. Né? Então, assim, imagina a demanda do laboratório para o plano de saúde fazer a cobertura. Ele pode buscar em outro município, se for um plano de saúde com maior abrangência, e se não for um plano de saúde com abrangência nacional ou estadual, for um plano regional, por exemplo, ele pode fazer no particular, se ele tiver indicação médica, e solicitar um reembolso por parte da operadora de saúde. Ele tem esse direito, também é garantido por lei. Uhum. Bacana. E profissionalmente falando, o doutor tem visto que isso está aumentando, assim, aumentou, né, na demanda judicial pedidos como esse, ou eles estão mais ou menos dando conta de seguir a recomendação? Aumentou por conta do SUS. O SUS, sim. Nas operadoras de saúde, por enquanto, no começo, antes de ter essa. Agora já está chegando aos laboratórios, muitos já estão investindo, que é um exame caro. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te contar uma informação aqui confidencial. Um hemograma, se você for fazer particular no laboratório, um hemograma simples, você vai pagar aí 20, 30 reais, tá? Esse exame, ele custa para o laboratório em torno de 9 a 10 centavos. Então, assim, é o custo bem baixo e quanto que vende. Tanto é que tem gente que vende hemograma a 5 reais, 10 reais quando quer fazer. Nós temos a medicina popular e a margem de lucro é gigantesca. Hoje, um exame de Covid, o SARS-CoV-2, ele tem um custo, se o laboratório tiver grana e comprar em grande quantidade, de pelo menos 250 reais. Entendeu? Então, assim, ele tem um custo muito alto. Então, e também não tinha demanda, até porque não sabia se testava, se era teste rápido, teste posterior e tudo mais. Então, no começo, quando não tinha como testar, nós tivemos sim demandas, mas é aquela questão, não era porque a operadora não queria, ela não tinha condições. Olha, eu não posso testar, o laboratório, que é o meu credenciado que testa, mas ele não tem, eu não tenho ninguém na rede. E aí nós tivemos algumas questões nesse sentido que foram resolvidas. Hoje, a gente tem um número muito grande no SUS, né? Porque o SUS, infelizmente, não está dando conta de testar, né? O SUS, o que eu sempre digo, era para ser, sem críticas aqui, política partidária, nós estamos aqui para isso, mas todos os governantes que passaram, todos, tá? Todos, indiferente, eles não olham para o SUS como eles devem olhar. O SUS era para ser o melhor sistema de saúde do mundo, referência, mas infelizmente estão sucateando esse sistema. Falta de recursos, de gerenciamento principalmente, e aí a população fica à margem do atendimento. Então hoje quem que o SUS está testando? Pessoas do grupo de risco e as pessoas idosas. Eu falo isso porque eu tive um caso de Covid na família, numa cidade ao lado aqui, Biritiba-Mirim mesmo. O médico olhou para ele e falou assim: olha, você tá com Covid, eu tenho certeza. Você vai assinar o termo de isolamento, você vai assinar o termo de responsabilidade, eu vou entrar com a medicação, mas eu não posso
atestar no papel que você está com Covid, porque eu não posso te testar. Você não é do grupo de risco, você não é idoso, né, seja acima de 60 anos, e eu não tenho autorização para gastar teste com você. E essa é a realidade de muitos. Desculpa mexer a câmera. E essa é a realidade de muitos no Brasil. Muitos. Eu ouvi falar que aqui no Sul, até por causa da demanda, eles estão testando também só quem está internado. Então, assim, quem consegue, quem está ali no início dos sintomas, né, recebe ali o kit, né, o kit COVID, que é um coquetel de remédio para tomar em casa. Provavelmente E a cloroquina, a hidroxicloroquina com azitromicina. exatamente, assina esses termos e vai cumprir o isolamento em É casa. por isso que eu digo, nós temos um fenômeno, eu trabalho muito com médicos, né? Hoje a grande maioria dos nossos clientes do escritório são médicos. Nós temos um fenômeno no Brasil chamado subnotificação. Ou seja, esses números oficiais que o Ministério da Saúde aponta são aqueles que foram realizados os testes. Mas o número de mortos e o número de infectados é muito maior. Por quê? Porque são essas pessoas que não puderam ser testadas, que estão doentes, que faleceram em decorrência do Covid, mas que não puderam ser testadas porque não se encontravam nos grupos adequados para, vamos pensar assim, se gastar o teste. Né? Então, assim, hoje, infelizmente, a situação é bem mais grave do que se pode imaginar. Isso não sou eu, Jonathan, estou dizendo, são os próprios médicos que são clientes nossos, que trabalham para a gente no escritório. Eu tenho também uma amiga médica, que ela trabalha na parte de trauma, né? E ela falou que ela percebeu, na verdade, não é justamente essa questão da conscientização do isolamento social. Também não entro no mérito de política, não é esse nosso Sim. objetivo. Mas, assim, principalmente em traumas de motociclistas, né? Eles necessariamente têm que fazer o raio-x, e no raio-x eles percebiam que o paciente estava com Covid-19. Ou seja, ele não tinha nenhum sintoma, que é o caso que a gente fala, né, da Covid-19 sintomático. E às E vai vezes, ter muitos casos. quando ia fazer o teste, esse paciente dava positivo para a Covid, mas também dava positivo para os antivírus, né? Então ele já estava curado, ou seja, nem o número de curados a gente sabe de fato por causa dos assintomáticos, né? Mas o Exatamente. assintomático, até se curar, ele também transmite, né? Ele Então, também transmite sem saber. E pessoas que não serão curadas, que têm o sistema bem debilitado. exatamente. Então, é essa realmente a necessidade. A gente entende que tem a questão, né, econômica, que tem que ser analisada com muito critério, a questão da saúde e da economia, mas não é esse o objetivo é falar mesmo da questão do direito médico pessoal. E só para colocar mesmo dentro do contexto, eu fiz essas observações. Eu vou para mais uma pergunta, então. Vamos lá. Como que ficou a questão da alteração de prazos de atendimento? Como que ficam os casos que não envolvam o Covid-19? Vamos lá. Antes que eu esqueça, só falando do exame, a resolução é a 453, tá? Às vezes o pessoal quer anotar para ter, que inclui no rol de procedimentos da ANS a cobertura obrigatória. Então, resolução normativa 453 da ANS. Vamos lá, os prazos, né? A ANS também traz para nós a questão, tudo é regulamentado pela ANS, embora seja uma lei, salvo engano, de 96, 97, ela só começou a ser regulamentada a partir de 2010, 2011, ou seja, demoraram demais para regulamentar a questão da saúde suplementar no Brasil. E ela traz, salvo engano, na 259, resolução 259 da ANS. Eu sou meio ruim de guardar e eu não quis fazer colinha, mas vamos até para estimular a mente. Mas a resolução 259 da ANS, ela traz que os planos de saúde eles têm prazos mínimos, né, e máximos também aí para atender as solicitações dos pacientes. Então, exames, consultas e tudo mais. Vou dar um exemplo. Uma consulta básica, pediatria, cardiologia, são essas coisas clínico geral, né, consultas básicas do dia a dia que não envolvem especialistas de grande necessidade, elas têm, por conta dessa resolução normativa, 7 dias. Então isso significa que
Perdoe, gente, não é gripe, não é Covid, é rinite alérgica. É rinite alérgica. De quem é alérgico. Já vou avisando, eu acho que é esse cachecol aqui. Eu vou tirá-lo, apesar que eu estou com frio, mas eu vou tirá-lo aqui, acho que ele vai melhorar. Vamos lá. Ela estabelece, então, um prazo de 7 dias. Isso significa o quê? Que o paciente, a hora que ele vai escolher o prestador de serviço, o médico, a clínica, ele vai ligar lá para o médico e ele vai dizer o seguinte: eu quero agendar a consulta, e aquele prestador é obrigado a marcar, então, em 7 dias para ele aquela consulta. E aí depois vai ter outros prazos, né? Podem consultar na resolução 259, coloca lá a resolução 259 da ANS, ela vai te falar tudo: exame, consulta com especialista, internação, todos os prazos que a operadora tem que cumprir. Por conta do Covid, o que a ANS fez? Falou assim: bom, eu não posso sobrecarregar as operadoras, eu não posso sobrecarregar os planos de saúde, nem mesmo os hospitais. Por quê? Porque tem muito hospital que trabalha, por exemplo, com a parte ambulatorial. Ou seja, realiza as questões de medicina preventiva dentro do próprio hospital. Tá? O próprio Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo faz isso. Então ele tem a parte de urgência e emergência, mas também tem a sua parte de ambulatório. Assim como os hospitais privados aqui também tem. Então, por conta desta questão, e o sistema que iria sobrecarregar, a questão de se você vai ter isolamento ou se você não vai ter isolamento, se a clínica vai abrir, se a clínica não vai abrir, se ela vai ter rodízio de profissional, e entre outras coisas, o que a ANS fez? Ela entrou com uma medida e ela prorrogou esses prazos. E prorrogou em quanto tempo? Ela dobrou. Ela exatamente dobrou todos os prazos, tá? Então, o que era 7 passou a ser 14, o que era 14 passou a ser 28, que são as consultas de especialidade, e aí por diante. Então, ela dobrou durante o período que for decretado o estado de necessidade, a pandemia. As operadoras agora têm um novo patamar máximo de atendimento, então, das consultas. Então, esses prazos eles foram prorrogados para o dobro. Entendi. E na prática, isso tá funcionando? Porque aqui em Mogi a gente teve alguns episódios bem lamentáveis, né? De mortes que foram relacionadas de uma forma bem equivocada, mas, por exemplo, alguém vinha no hospital com uma emergência, por exemplo, da diabetes, que foi aquele caso que a gente estava estudando. E aí, o hospital nega o primeiro atendimento porque fala que só está atendendo os casos de Covid-19. Então, assim, houve uma demanda de processos judiciais nesse sentido, de que os hospitais não estão atendendo os casos que não têm nada a ver com a Covid? Houve. E isso foi um equívoco gigantesco dos hospitais. Os hospitais com medo de uma superlotação, medo de N coisas, eles começaram a barrar os atendimentos, dizendo assim: eu não atendo se não for Covid. Nós tivemos um caso, como dito, num hospital particular aqui de Mogi, de referência, onde nós tivemos óbitos nesse sentido, por negativa de tratamento, recusa de tratamento. A ANS ela não falou nada acerca disso. Ela não falou: parem de atender. Não há motivo legal para recusa. O que teve foi suspensão de cirurgia eletiva. Por quê? Porque cirurgia eletiva, quando o paciente tem alta do centro cirúrgico, pelo menos um período de observação na UTI ou no CTI. Ele precisa. Então, se eu vou precisar da UTI e do CTI para os pacientes de Covid, eletiva não é urgência, então vamos aguardar. Mas nada de atendimento de urgência e emergência. Isso continuou. O que teve foi uma orientação dizendo: gente, os hospitais vão estar com pessoas provavelmente contaminadas com Covid. Você não vai correr o risco de sair da sua casa, por exemplo, se você está com uma simples dor no corpo, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem um grande problema, e eu quero entrar nisso daqui a pouquinho, que é o mau uso do sistema de saúde por conta da população. Isso não só do público, tá? Mas também do privado. E quem que foi isso? Olha, não saia da sua casa por qualquer motivo. Não se exponha, não exponha os seus familiares ao risco de contaminação, sendo que você pode buscar outras medidas, tá? Então, por exemplo, uma medicação, uma consulta, e aí, orientação. E o que teve, na verdade, foram os hospitais
fechando as portas, praticamente fechando as portas, dizendo só atendo o Covid e negando o atendimento. E isso teve uma demanda judicial muito grande de obrigação de fazer, né, obrigação de prestar atendimento. Também teve gente que entendeu de cirurgia, mas a cirurgia não tinha o que fazer, a cirurgia letiva realmente foi suspensa e é justo, porque nós precisamos preservar os leitos de UTI, mas os atendimentos não. E aí qual que é o grande problema? E eu queria entrar nisso até para deixar a informação. As pessoas não sabem utilizar. Vamos pegar o sistema público, não vamos falar do privado, do público. Nós temos UPA, Unidade de Pronto Atendimento, nós temos UBS, Unidade Básica de Saúde, PSF, Programa Saúde da Família, e nós temos os prontos-socorros, que são os hospitais. Se a pessoa ela tem sintomas de gripe, febre, dor de cabeça, esquece pandemia, vamos falar isso no geral. Febre, dor de cabeça, tosse, conjuntivite, entre outras coisas, ela tem que procurar o quê? PSF, UBS para consultas regulares com os clínicos gerais. Se não tem, ela procura ter o quê? Uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A população negligencia esses equipamentos de saúde e vai para onde? Para a fila do hospital das clínicas e para a fila da Santa Casa. Por isso que as filas são intermináveis. Você passa no pronto-socorro, está lotado de gente. Mas não é caso de pronto-socorro. Não é caso de você lutar a emergência de um hospital. É caso de você ir para a UPA, para o UBS ou para o PSF. Entendeu? Então as pessoas elas negligenciam os equipamentos de saúde, sobrecarregam o sistema de forma inadequada e depois elas reclamam que não tem saúde. Mas enquanto o pronto-socorro, por exemplo, da Santa Casa está lotado, a UPA do bairro está vazia. Entendeu? Então, assim, esse é o grande problema. E aí os hospitais tentaram fazer justamente, eu mexendo aqui de novo, tentaram fazer justamente essa conscientização, porque na rede privada também é assim. Você sente qualquer tipo de dor, vamos pegar aqui, ó, no privado, eu não quero me alongar por conta do tempo da pergunta que não é esse. Mas, por exemplo, eu senti uma dor, eu torci o pé, ou meu filho, por exemplo, está com febre, alguma coisa. Eu tive meu caso, segunda-feira, meu filho com febre e uma série de coisas que não passavam. Eu falei assim, meu Deus, é Covid, porque dor de cabeça, febre, falta de ar, tossindo. Eu fiquei muito preocupado. O que o pessoal faz normalmente? Vamos pegar a saúde privada. Eu vou para os hospitais de referência, seja o Santana, seja o Ipiranga, seja o que for. E vou para o pronto-socorro. Não. Se você olhar na sua rede referenciada do plano de saúde, você vai ver que você tem clínica infantil 24 horas, você tem clínica ortopédica 24 horas. Você, para as questões realmente que são de urgência, você tem. Mas se você prefere lotar o pronto-socorro, entendeu? E aí você lota um equipamento que devia estar sendo destinado para outros tipos de atendimento. Então, acho que falta também um pouquinho, não justificando, houve erros sim. O hospital não poderia deixar de atender. Não existe normativa para isso, até porque seria um absurdo. Mas a população precisaria ser conscientizada, melhor conscientizada, acerca dos equipamentos públicos de saúde, tanto públicos quanto privados. O que usar, quando usar e de que forma usar. E tanto esse fato ele é verídico que a gente vem acompanhando até nos canais de comunicação, né? Como no Alto Tietê, principalmente, que são as informações que chegam mais rápido para a gente, como de fato só os hospitais de referência estão com os leitos assim esgotados, né? E aí você vai para o hospital que não é de referência, mas também é um hospital bom do lado e não tem várias vagas ali que podem atender até mais pessoas. Mas na hora de fazer uma notícia sensacionalista, você pega o único hospital que de fato vai estar superlotado, mas você Que ele é para isso, né? esquece de informar a população que tem ali um outro recurso, que é o outro hospital, que também está pronto para nos atender, mas que ali não está sendo atendido de forma efetiva. Então, essa questão da conscientização ela é muito importante, as pessoas têm que realmente ter um pouquinho de bom senso ali, não vou ficar tão desesperada, vamos entender a situação como ela realmente é e ir para o meio adequado, né? Para não superlotar realmente o sistema, tanto público quanto privado de saúde. Que você sobrecarrega um lado e deixa o outro
né, sem ter o que atender. Sim, exatamente. Vou para mais uma pergunta. Vamos lá. Caso o paciente, né, ateste positivo para o Covid-19, ele precisa passar por alguma perícia para entregar ali no INSS? Por exemplo, como que está funcionando essa questão? O caso que eu Covid, nos casos que for atestada a Covid, ela é considerada uma doença ocupacional? Quando ela não é? Ou então, quando que cabe o pedido de auxílio acidentário, de doença Vamos, acidentária? vamos lá. Eu só queria aproveitar aqui, Ingrid, uma pergunta aqui importante que tem a ver com o que a gente acabou de falar, só respondendo aqui a Juliana Contieri Gonçalves, que por sinal está prestigiando, é da família, mas está lá na Praia Grande, ó. A live está chegando lá no litoral sul já de São Paulo. Beijo. Né? Um beijo, Ju. E sim, a população é mal instruída. Ela, infelizmente, falta canais de comunicação, e aí fica uma crítica a todas as secretarias de saúde, sejam municipais ou sejam estaduais, que deveriam. Opa, sou eu, Felipe, então é meu irmão, na verdade, tá? Desculpa. Eu tô usando o da minha cunhada. Que falta, e não é combinado, tá, gente? Eles estão assistindo mesmo. Falta informação. Então, assim, as secretarias deveriam instruir, porque eles reclamam que a população é uma queixa que não sabe utilizar, por outro lado, eles não instruem como que se deve fazer. Então, realmente, fica uma crítica aqui a todas as secretarias de saúde, sejam municipais ou estaduais, a idealizarem campanhas para a conscientização da população. Procure seu médico, procure a UPA, procure a UBS, o que fazer. Então, sei lá, crie uma campanha publicitária no Facebook, que seja. Olha, sintomas assim, 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 procurem tal. Sintomas assim, assim, assim. Procurem, né? Vai por nível de gravidade. E eu tenho certeza que uma população bem informada, ela vai fazer um bom uso, sim, dos equipamentos. Mas a falta de informação, infelizmente, é um grande problema. Voltando aqui ao tópico atual, e aí quem tiver pergunta, a gente pode ir enviando, que nós não temos problema em responder, se nós soubermos também, né? Nós tivemos aqui, Ingrid, um julgamento recente do STF, revogando o artigo 29 da MP 927, que dizia o seguinte, que reconhecia o Covid-19 como doença ocupacional, desde que comprovado o nexo de causalidade laboral, ou seja, tinha que ter o vínculo entre a contaminação e o exercício ou a falha da empresa em fornecer EPI, alguma coisa. E o STF veio disso e falou, não, a questão é o seguinte, é doença ocupacional independentemente da comprovação do nexo laboral, do nexo causal laboral. Tá? Então, ou seja, o trabalhador que for contaminado por Covid no empenho das suas funções, independentemente se tinha EPI, se tinha máscara, se tinha luva, se tinha tudo, o empregador, então, vai responder pela indenização e pelos danos que o trabalhador experimentar, e é considerado acidente de trabalho. Tá? Então, o STF ele reconheceu a doença ocupacional e reconheceu o acidente de trabalho. O que nós temos na prática com isso? Que se o atestado for superior a 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia, o trabalhador ele vai para o INSS. Não como auxílio-doença, mas ele vai como auxílio-doença acidentário. Tá? E o que isso implica? Muda valor? Não. O que vai implicar é que se ele ficar um dia que seja recebendo o auxílio doença acidentário, o regresso dele, ele faz jus à estabilidade de 12 meses. Ou seja, ele não pode ser demitido, a não ser que seja, então, por justa causa. Então, isso vai trazer um ônus para o empregador de ter que manter um trabalhador por 12 meses após o período, vai ser reconhecido, vai ter que emitir o CAT, comunicar né, de acidente de trabalho, vai ter que indenizar ali o trabalhador. Então, se ele teve gasto com medicação, com deslocamento, tudo que for decorrente, porque já está comprovado a responsabilidade do empregador, tá? E aí nós tivemos uma modificação também, por conta desse período
de pandemia, as agências do INSS elas estão fechadas. Então, o que, que o INSS fez? Ele criou um sistema, né, que é o meu INSS, que já está funcionando aí há algum tempo. A ideia é que se faça a digitalização completa dos serviços do INSS, que para nós advogados, quem atua aí na área previdenciária, eu não atua, mas quem atua aí é um sonho, não ter que pegar aquelas filas intermináveis. Mas para o trabalhador em si, basta que ele pegue o atestado, digitalize, suba esse atestado para o sistema do meu INSS e automaticamente ele vai ter uma perícia indireta, que a gente fala, ou seja, o médico só vai analisar o atestado dele e vai conceder ali o benefício em caso de Covid-19, não tem mais recusa, né? Então, constou no atestado Covid-19, entregou o atestado, subiu no INSS, ele vai receber ali o benefício. Né? Então, o que mudou, isso, ausência de perícia direta, né? Nós temos então a perícia indireta, que é muito mais simples, muito mais fácil. A conversão do auxílio-doença em auxílio-doença acidentário, com a consequente responsabilização da empresa e o gozo de estabilidade em favor do trabalhador. Se você me perguntar se eu concordo, eu te digo que em partes sim, em partes não. Eu não concordo com a responsabilização indiscriminada do empregador. Tá? Eu não concordo. Por mais que se fale do risco econômico, do risco da atividade, mas se para outras doenças, se caso comprove a entrega do efetivo EPI, da proteção, da adoção de cuidados, nós estamos diante de uma pandemia onde se diz que mais de 70% da população será contaminada, eu não posso jogar esse ônus nas costas do empregador. Não Daí seria, também não estamos... Oi? não seria justo, né? Não seria justo, porque é o encargo dele ter que ficar com o funcionário eventualmente mais 12 meses por uma obrigação, e isso vai gerar encargo, e se tiver indenização, vamos pensar que esse funcionário chegue a um estado grave, por exemplo, né? Deus queira que isso não aconteça, mas todos os custos serão suportados pelas empresas. Né? E será que seria então justo lançar isso? Não. Aí talvez quem traga a defesa ríspida do trabalhador vão nos acusar talvez de liberalismo, mas não é. O trabalhador ele está tendo a sua contrapartida. Qual é a contrapartida? De ter o acesso indiscriminado ao INSS, simplesmente apresentando o atestado. Ele não vai ser barrado. Então ele vai ter o suporte. Eu acho que isso já seria o suficiente para você equilibrar a relação. Então, minha visão, eu creio que o STF deu uma extrapoladinha ali na decisão. Mas se não for decisão polêmica, não é o STF, né? Então, eles Verdade. têm que polemizar um pouquinho para dar assunto Com para nós certeza. juristas discutirmos. Quando a gente fez a primeira live, né, sobre direito do trabalho, ainda não tinha saído, né? Estava ainda sendo discutido, ainda necessitava do nexo, né, de causal, né, Causar laboral. laboral. E aí a gente achou que ia ficar por aí mesmo, né? Mas depois veio o STF, mudou tudo, a gente pensou, meu Deus do céu, isso é um... É a teoria básica da responsabilidade civil. E isso foi violado, foi retirado um dos pilares, que é o nexo de causalidade. Então você tem fato, você tem dano, mas você não tem nexo. Vai indenizar do mesmo jeito? Né? Foi o que aconteceu hoje com a edição da nova MP também, tirando a responsabilidade dos funcionários públicos, mas que não é tema para agora. Que decisão, hein, doutor? Meu Deus do céu. Segurança jurídica, coisas que não temos no nosso país. Meu Deus, mas vai ser um tema para uma próxima live, com certeza. Vai. E muitas outras virão, porque amanhã é capaz de nós acordarmos e termos uma nova surpresa. Meu Deus, é verdade. Então, eu vou para a minha última pergunta. Eu acho que uma das perguntas mais importantes e inovadoras aí da Covid-19 é qual que é a sua opinião profissional a respeito da viabilização da telesaúde, né? Dessa telemedicina? Eu sou super, super, super. Olha, eu sou um entusiasta, tá? Eu vejo isso com muito, muito bons olhos. Até porque é uma briga que eu tenho dentro dos conselhos regionais de medicina, não só eu, mas como todos os meus colegas que militam aí no direito médico em favor do médico, tá? Que nós temos que tirar o quê? Vamos lá. A medicina,
lá da criação do primeiro código de ética, ela era tida como uma relação familiar de confiança. Não tinha clínica quase, essas coisas. O médico ia lá na casa do paciente, o seu João ficou doente. Ele passava lá ou na fazenda, ou na casa, aí ia lá visitar o seu João, examinava, levava um remédio, tomava um cafezinho, comia um pedacinho do bolinho de laranja, era convidado para as festas, ou seja, o médico era amigo da família. Nós tínhamos então uma relação de amizade, de confiança, não era uma relação comercial como nós temos hoje. Tá? E a medicina evoluiu, assim como o direito evoluiu, assim como tudo evoluiu. E o conselho, não digo que demorou, está demorando a entender, porque na verdade quem fez a regulamentação foi o Ministério da Saúde. Né? E o CFM ainda é contra essa regulamentação. Por conta disso. Médico, por exemplo, não pode fazer propaganda, publicidade é muito restrita. Se ele investe em capacitação, se ele investe em equipamentos, por exemplo, para modernizar o seu consultório, ele não pode fazer propaganda disso, porque vão dizer que ele está mercantilizando a medicina e ele vai ser processado por isso e vai ser punido por isso, ok? Quero cumprimentar aqui o professor Benedito Macedo, doutora Ingrid, que acabou de entrar na nossa live. É a referência nacional hoje que nós temos em relação ao direito médico em favor dos pacientes. Atua também em favor dos médicos, mas principalmente em favor dos pacientes. Hoje é referência nacional. Então, assim, é uma honra para nós ter ele como espectador aqui na nossa live, viu? Fica um grande abraço, doutor Benedito. Boa É um noite grande amigo. para ele, um beijo especial para aquele que está nos acompanhando. Sim, para todos, né? Eu vou cumprimentando quem eu conheço, mas ficam aqui todos, né? Todos se sintam abraçados e cumprimentados. Mas retomando o raciocínio, então assim, ele precisa, o CFM, eles precisam avançar nesse sentido. E eles não avançam, porque vem então ainda a medicina nos parâmetros antigos. E hoje a tecnologia é um avanço. Eu vou te dar um exemplo. Hoje você talvez tenha visto clínicas populares, que são clínicas que baratearam o acesso à medicina, que antes uma consulta particular, por exemplo, era algo inacessível para boa parte da população. Hoje você tem exemplo, e aqui eu posso, né, não vou fazer propaganda porque sou advogado deles, mas, por exemplo, você pega o cartão de todos, por exemplo, que hoje é a maior operadora, não é propaganda, não estou usando para fazer propaganda, mas é a maior operadora de planos de saúde populares, né, de consultas populares, clínicas populares do Brasil. E o que acontece? Eles foram processados. Nós cansamos de resolver problemas de médicos que foram perseguidos pelo Conselho Federal, pelos conselhos regionais, sob a alegação que estavam mercantilizando. Não, você não pode atender por R$ 20, por R$ 30, por R$ 40. É um absurdo. Mas por conta do quê? De reserva de mercado e entre outras coisas. Hoje está resolvido. O CAD teve que entrar, nós tivemos que entrar no CAD e o CAD pacificou a questão. Falou assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode fazer o atendimento sem problemas nenhum. A telemedicina, ela vai nesse mesmo sentido. Hoje, por que eu não posso fazer uma consulta por WhatsApp, por exemplo, por uma videochamada com o médico de minha confiança, que eu já confio, sem precisar me deslocar até o consultório dele, ter trânsito, ter gasto com combustível, estacionamento, pedágio e entre outras coisas, sem contar a segurança de fazer isso dentro do meu próprio lar, dentro da minha própria empresa? Por que eu não posso ter essa consulta com ele? Por que ele não pode me ouvir dizendo assim, olha, deixa eu ver os sintomas do Jonathan, o que ele está tendo, e através de um meio digital, nós advogados não temos o certificado digital, por que ele, através do próprio certificado digital emitido pelo CRM, não pode me assinar uma receita e me enviar o arquivo PDF para eu ir até a farmácia e comprar o medicamento? Por que eu não posso consultar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem? Então, assim, não faz sentido. Né? Então, esse posicionamento retrógrado dos conselhos, isso é o Conselho Federal e os conselhos regionais, em absoluto, mantendo esse posicionamento, tem que ser modificado. Tá? E aí eu creio que o Ministério da Saúde acertou em pontos. Porque ele acerta trazendo, então, a regulamentação da telemedicina,
permitindo essas consultas não urgentes, que envolvam casos de menor complexidade, porém, durante só a pandemia. A hora que acabar a pandemia, que esse estado for, é, não tem como a gente falar desdecretado, não existe, né? Mas que o decreto deixar de existir, essa regulamentação não existirá e nós voltaremos ao status quo, né? Que eu acho que vai ser um grande retrocesso. Mas que está funcionando, né? Está funcionando. Nós temos, por exemplo, o Telesus. O Telesus, uma ferramenta criada pelo Ministério da Saúde, onde o paciente, o cidadão, ele entra, vai abrir ali uma tela de um aplicativo, como se fosse um WhatsApp, e ele escolhe se ele quer avaliar sintomas ou se ele quer tirar dúvidas. Não serve para fazer nenhum tipo de diagnóstico, tá? Mas ele pode tirar dúvidas. Olha, eu estou com febre, eu estou com tosse há tanto tempo. O que pode ser isso, né? Eu preciso realmente procurar um especialista? Eu preciso procurar uma emergência? Ou será que eu tenho que procurar a UBS, a UPA ou alguma coisa nesse sentido? Assim como grandes operadoras já estão fazendo. O Albert Einstein tem isso, o Ciro Libanês tem isso, né? As operadoras, por exemplo, eu sou cliente de uma operadora, eu tenho isso hoje já no meu celular, então eu consigo é, pegar essa questão e mandar uma mensagem para o médico e tirar essa dúvida com ele, ele me orienta se é caso de eu fazer alguma coisa em casa ou de procurar um serviço, né? E aqui o doutor Benedito já traz, mas a lei, né, 13.989 de 2020, nas justificativas já exarou que compete ao Congresso Nacional regulamentar a telemedicina e não o CFM. Ele adorou, porque ele é um entusiasta, todos os profissionais são entusiastas, e realmente eu creio que logo, logo, o Congresso Nacional vai regulamentar a telemedicina em definitivo, e nós teremos um grande passo no nosso país. Querendo ou não, né, a pandemia trouxe aí um precedente, né? Porque aí vocês estão experimentando e vendo a utilidade, como isso realmente funciona, e querendo ou não, ajuda na luta depois do pós-pandêmico, né? Para conseguir essa regulamentação. Doutora, Exatamente isso. nossa live está chegando próximo de 1 hora. O Instagram provavelmente vai nos Vai derrubar. derrubar a gente. Mas eu gostaria de antemão de agradecer a todos que estão assistindo, a todos os seus convidados, agradecer imensamente a participação do doutor que trouxe aí os pontos mais importantes que todos os nossos seguidores vinham, né, trazendo ali no inbox perguntinhas. Agradecer de coração porque assim foi realmente muito gostoso esse nosso bate-papo. Eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia, que agora eu vou começar a estudar com mais afinco, até para ajudar aí o pessoal que assiste, elas fazem direito. Eu gostaria de deixar o convite para o pessoal seguir também o Dr. Jonathan nas redes sociais dele. Ele está com um trabalho de marketing incrível que vai com certeza ajudar a sanar algumas dúvidas pontuais aí da população. Podem mandar também perguntas, né? Sem eu respondo com o maior prazer. E eu quero agradecer, né? Pelo convite. Muito obrigado, Ingrid, de coração, pela oportunidade. Se deixar aqui, eu fico a noite inteira. Eu amo falar sobre o direito médico. Então, assim, obrigado mesmo e parabéns pela iniciativa do teu canal. Parabéns pela iniciativa de trazer os profissionais para falar aí das diversas áreas do direito. Tenho certeza que todos nós só temos a ganhar através de você e da sua iniciativa. Obrigado mesmo e foi, assim, uma honra imensurável fazer parte deste projeto. Ai, fico muito feliz de ouvir isso. Muito obrigada de novo, agradeço de coração. Obrigada a todos que ficaram, que assistiram. Lembrem que essa live vai ficar gravada no YouTube, então quem quiser assistir, fazer relatório para a faculdade, enfim, amanhã a gente sobe para o link na bio. Também o link do Instagram, do YouTube, que vai ficar gravado essa live para poder ver e rever de novo todo esse conteúdo incrível que o Dr. Jonathan trouxe pra gente. Então eu vou me despedindo de vocês, muito obrigada. E boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela audiência. Beijo. Tchau, tchau.